Tá aqui o Marco, pode nos auxiliar no grupo que a gente tem. Se a gente tem no grupo, ou no além dos grupos que a gente tem. O Thiago é o nosso. A gente tem alguma coisa. E aí a gente vê o que a gente precisa para te ficar satisfeito no teu processo criativo. E depois eu não sei, tu costuma gravar em estúdio, tu costuma depois finalizar. Eu tenho equipamento em casa, daí eu faço uma gravação, uma mixagem, uma masterização que eu fazer no estúdio, então, dependendo de você coloca ela, coloca aqui no chão de madeira, por exemplo, ela já reverberta bem mais. Wilson, quer uma cópia agora ou depois? Depois. Tá. Vou ler a sinopse da peça. Posso? A sinopse do espetáculo é: Mireia é uma ilha imensa que tem como vizinho um enorme vulcão, adormecido há centenas de anos. Todos sabem o perigo que sua erupção representaria para a cidade. Provavelmente, a completa extinção de seus habitantes. O vulcão está adormecido há tanto tempo que os cidadãos quase nem se lembram de sua existência. Apenas enviam um vigia de tempos em tempos ao mirante, que há no alto da montanha. Burke é o novo vigia enviado para realizar a tarefa. Turk é um homem que vive no alto da montanha. Ok, cena 1, encontro. Turk está sentado no alto de uma montanha, quando chega outra pessoa com mochila e material de escalada. Oi, desculpa. Eu conheço você. Acredito que não. Conheço sim, você é o vigia. Não sou, não. Então onde está o vigia? Não sou. Não é você? Eu sou o vigia que enviaram, mas é que eu... Tá ótimo. Sim, mas eu vim procurar o último vigia que não retornou. Eu não estou falando do vigia, estou falando do vulcão. Tem ele? Parece estar dando sinais de voltar ativo. Ah, sim. Pois é, eu vi. Como assim, viu? Aumentou muito o calor e a poeira no ar, sem contar as tempestades. Além disso, o vigia me contou. Então ele viu. Claro, porque não viria. Ele era o vigia, obviamente, tinha bons olhos. Você não é muito esperto, né? Então, vamos pensar alguns assuntos antes da gente. A gente faz uma leitura antes de ir embora, que é de lei, a gente também vai estudar cada cena, mas eu olhando assim achei muito engraçado, porque as cenas já estão todas, elas são muito claras, assim, vai ser muito rapidinho esse trabalho da gente avançar no que tem nas cenas, né? Eu queria falar sobre os personagens, né? Então, vamos escutá-los, e eles têm uma impressão que é muito fresca, ainda uma leitura lá atrás, uma leitura outro dia. Então, assim, nada do que se falar aqui é definitivo, mas, com certeza, eu vou estar anotando e, com certeza, dessas nossas conversas já saem elementos que colaboram. E eles vão falar, mas vocês também todos podem opinar, certo? Então, vamos começar com a Diana. Por que tu escreveu o texto e tu está chegando agora nesse papel, né, nesse personagem? Eu queria que tu, é sobre o personagem agora, não é sobre o texto todo, mas se vier assuntos tu pode trazer. Quem é o teu personagem? E me fale dele tanto em linhas gerais quanto aspectos físicos, comportamentais. Me dá um histórico dele, assim, de como tu vê esse papel. Meio dura no sentido de rigidez mesmo. E que sabe quando. Bem um bolsominion, assim, quando recebe uma honraria que não merece. E tipo, acha que tá arrumando, mas na verdade é uma bucha de canhão, assim. Eu penso muito nisso, assim, sabe? Que eu acho que o nervosismo dele lá embaixo, tipo, quando ele fala assim, se eu morrer, eu acho que é uma ficha que cai assim de que mandaram ele mesmo pra morrer, assim, tá ligado? Então eu acho que ele tem essa ambição vazia, assim, de ser alguém importante dentro da sociedade.
verdade. E ser importante, servindo e obedecendo. Servindo e certo? obedecendo, sempre. Servindo e obedecendo. Importante para os outros, né? Não para ele. Fisicamente, assim, como que tu imagina? Eu penso nele assim, meio durão, assim. Uma pessoa meio rígida, mas ao mesmo tempo meio agitada, nervosa, assim. Então, eu vejo ele mais... Fisicamente não tem uma coisa completa ainda na minha cabeça, assim. Mas eu penso nisso, assim, naquele capzinho bem alinhadinho, aquela roupinha toda novinha, de quem acabou de ganhar um poto, uma estrelinha de melhor aluno. Quase um sabe? escoteiro? Quase um escoteiro. Porque ele sobe montanha. né? Eu Ele pensei sobe- quase um escoteiro, assim, tanto que no texto eu coloco uma mochilinha de escalada, assim, mas eu penso que ele tá todo novinho, assim, sabe? Tipo assim, a mamãe me vestiu ontem. Vamos pensar no Turque, então. Turque. Para mim, Turque é um grande mistério. Né? Esse menino meio que a gente percebe quem ele é de cara. Assim. Quem é Turque? O que tu pensa sobre ele? Linhas gerais, aspectos físicos, tudo. Eu não penso ele como uma pessoa necessariamente real. Ele está muito incorporado à paisagem, aquela natureza, aquela paisagem. Eu acho que ele faz, se não ela, ele, em algum momento ele faz parte daquela montanha. É quase como se a montanha falasse não falasse com ele. É uma voz daquele Deus. Né? Então, por isso que eu vejo que não é necessariamente real. Ele pode ser uma ilusão, mas ele está integrado na passagem. Ele está enraizado. Eu vejo ele com a mesma cor do ambiente, do sol. Ele se confunde com aquilo, né? Ele quase que um musgo daquele ambiente. Né? Eu acho. E tem muito disso, porque ele tem muita consciência daquilo. Então, é como se ele estivesse falando dele mesmo, daquilo mesmo, daquilo que está ali. Né? Como se realmente a montanha falasse com ela, com ele. Né? Quando a gente for realmente começar as ações, né, a montagem em si, as ações físicas deles, vai ser muito interessante pensar em como vai ser a primeira cena, o primeiro encontro dos dois. Porque ele está tão ali no seu lugar, como se fizesse parte, vai ser interessante. Será que este rapazinho vê ele imediatamente? O que leva ele a perceber que tem essa... Enfim, só pensando no futuro e coisa. Oi? Sim. De certa forma, o público vai meio que andar junto com esse rapazinho. Né? Porque assim como o rapazinho quer desespero, a questão da cenografia, claro, temos um caminho para chegar lá e não é nessa experimentação que a gente vai ter o resultado. Mas eu quero que a gente consiga chegar no final já com isso muito claro para nós de como vai ser executado, como vai ser feito. Como eu falei... mesmo porque, desculpa, a gente tendo esse vislumbre, isso facilita demais. Sim, eu não posso colocar vocês em cena sem vocês saberem onde vocês estão e qual é a área de atuação. Onde a gente vai estar e isso facilita muito. Sim. Então, a minha ideia é que vocês não vão estar no nível do chão de palco, vocês vão estar no nível acima que nós ainda vamos fazer testes e medidas para ver qual é a altura que vocês vão estar. Então, vai ter uma plataforma, que é uma plataforma onde esse menino ele chega no chão, ele transita por aqui e quero que tenha uma outra fuga para cima. Pode ser uma ideia de escada mesmo, tá? Não é nada naturalista. Mas neste platô é onde está este homem. Isso já é muito alto, porque já é perto da onde ele consegue avistar o vulcão em atividade, né? Então já é muito alto. Então, assim, tem essa coisa da gente não ter o chão do palco, isso tem a ver com a luz depois, luz no chão. Talvez seja o primeiro espetáculo nosso que a gente venha usar o gelo seco, que é para criar essa coisa nebulosa de estar... Não estamos no chão, né? Acima do nível das luzes. Várias vezes a gente falou, um dia nós vamos usar, mas quando for assim, não para fazer efeitinho, nós queremos usar para ter a ver com... E eu acho que chegou o dia da gente investir numa máquina. E hoje em dia já
É máquina de fumaça ou máquina de gelo? Como que chama isso? Qual a diferença? Que o gelo seco, tu usa propriamente o gelo seco, né? E ele fica só rasteiro, né? Ele não sobe. Ah, ele condensa aqui. E a máquina de fumaça, o gelo sobe. Embora agora já tem máquina de fumaça que ela passa com uma serpentina e esfria a fumaça, né? Então ela fica um pouco mais embaixo, mas ela chega. Ai, mas eu gosto muito dela estar embaixo. E aí tem vamos chamar essa plataforma, que é esse platô, onde as coisas vão acontecer. E se esse platô está aqui, eu estou olhando aqui, o platô está aí onde vocês estão, eu penso que a área do Turque vai ser um extremo desse platô, perto de onde está o segundo acesso que segue subindo. Aqui chegou o acesso de entrada e ali segue para o mais alto. Obrigada a passar por ele. Isso, também. É obrigada, com ele, né? tu vai passar por trás dele, nós vamos... Então, assim, como ali também já vai ter uma estrutura que sobe, fica legal pra gente, tu vai ter um apoio, tu não vai estar bâmbaro, tu vai ter uma base segura de sentar, né? E pode ser até que tenha algo embaixo também para te apoiar teu pé, se necessário, porque tu não vai ser estático, tu vai ter muito movimento, mas sem sair dali. Tu não consegue mais sair, mas ali você tem muitos movimentos, né? Vai ter muita triangulação com esse menino, vai ter olhares. Porque, na verdade, a movimentação é dele, né? Sim, sim. Não tem movimentação. Mas ele faz com que tu... É só o tronco. É só o tronco. Exatamente. Uma coisa que eu sugeri para a Su, que eu até queria saber qual é o período do dia que estaria acontecendo tudo isso, é trabalhar não com uma geral fixa, mas a geral acompanhando como se fosse o pôr do sol, o nascer, a passagem do tempo, assim, né? E aí vai mexendo um pouco de luz sombra de um lado e do outro, né? E a gente ganha uma noite daí. E aí, exatamente, então a gente pega, né? A gente chega de manhã, passa a tarde e vai... Eu acho aquela hora que o turco quer que ele vai embora, que você não quer esperar um almirante, quer esperar em outro lugar, que tem bastante lugar pra você esperar e tal. Eu acho que, por exemplo, já é mais escurecendo, assim. Sim. Né? Que, tipo assim, aí tá tudo meio escuro, tipo, eu não vou ficar lá em cima sozinho. É porque a passagem de uma cena para outra pode ser no anoitecer. É a luz do dia mudando. Aí tu ganhas esse momento de silêncio e que depois, quer dizer, pode já amanhecer e continuar sendo a próxima cena. Pode anoitecer, Uma transposição. Mas ainda vamos discutir se haverão sons de bichos, tá? Não, veja bem. Eu vou... Ela Não, é porque a gente tá falando de natureza. Mas assim, a gente não precisa levar ao pé da letra. Não, mas foi o que eu falei no início, é uma construção. É uma construção, criativos, não, eu quis botar e pronto, entendeu? É a fossa da natureza, é a fossa interior. Olha só, desculpa, Marco. Eu falei, né, de que essa luz recortada, mas pensa em ser sempre difusa, porque aquelas luzes quadradas são horríveis, né? Que eu pensei depois por isso, né? Eles não estão num ambiente fechado, então a luz recortada dura, no caso, não combina, né? Então essa luz mais difusa, eu acho que funciona muito mais, né? E aí tem fora do platô só uma luz de preenchimento que vai usar em alguns momentos, né? De repente na hora que ele está passando para chegar lá, na hora que ele vai subir lá para cima. Sim. E tem algo que a gente vai poder testar com a ideia do gelo seco embaixo? Porque a gente pode ter a coisa da luz negra. Que seria essa luz de preenchimento. Essa luz de preenchimento ela vai pegar na volta do platô só. Que pode ter um banho de azul, a gente pode trabalhar com as cores. Se a gente imagina que tem um momento que eu vou dar um sinal de vida numa dessas passagens, ou a gente pode deixar tudo isso para o final, entendeu? Vou dar uma tremida lá e entra uns raios, entra um raio, fica meio avermelhado, depois fica tudo azul de novo. Tipo assim, acho que tem bastante coisa interessante, Marco. E aí, claro, nós tínhamos falado lá em casa, que o Marco chegou a falar, dessa coisa que da passagem do dia, por exemplo, que a luz geral pode estar vindo daqui, começar daqui, o amanhecer começa daqui. Então teria sempre uma sombra do outro lado, então aqui onde é uma coisa sutil, mas que quem vê de frente vê que tem uma sombra. Então o Marco pode estar desenhando esse... Essa é a ideia. Com 1, 2, 3, já dá para fazer esse efeito. Então, luz frente, luz aqui, luz aqui. Agora a gente vai fazer 3 S cortados e um S longo. Então, aí nesse S longo a gente segura 4 tempos. Eu vou dando os sinais, tá? 1,
Isso, a respiração curtinha. E mais uma. O legal, né, antes assim, quando a gente falar, é sentir o corpo agoniado, né? Sentir o corpo ativo, né? Então, por isso eu gosto de fazer esses exercícios de movimentação abdominal, para a gente tirar todas as tensões laríngeas de garganta e jogar ela para um outro ponto mesmo. Eu gosto de fazer, de aniversário, eu gosto de fazer o cachorrinho feliz que faz. Exato, esse eu acho um dos mais eficientes em termos de atividade, assim, então a gente vai fazer 3 vezes. Faz um pouquinho, relaxa. Faz um pouquinho, relaxa. Vai, 3 vezes, tá? Então, não foi. Soltou. Inspirou? Soltou. Mais um. Vamos falar um pouco, pode ser, deixa eu fazer, gá, sentindo a base da língua lá atrás, descolar e colar do céu da boca. A ponta da língua não mexe nada, à frente e atrás. Posso comentar? Devagarinho. Gá. Aceitação. Tem razão. Sobre o quê? Não ter controle. É isso. Eu vou sentar e esperar. Esperar o quê? Não sei. Um milagre, uma morte. Não sei. Seja o que Deus quiser. Então não vai descer nele. Não. Vou esperar aqui. E vai esperar quanto tempo? Não sei. Ele não prefere esperar no mirante? Não. A montanha é bem grande. Você pode esperar em outro lugar se quiser. Mas eu não quero. Eu quero esperar exatamente aqui. Quem sabe até no Crio Raiz, hein? Ô Marco, então, essa tua ideia da gente colocar o fundo preto no chão, que é o linóleo, tu colocou ele do avesso, por que tu colocou ele do avesso? Que é para ele não refletir, ele absorver a luz e não refletir ela. Justamente que a gente quer dar aquele, como se fosse mais alto do que é, no caso. Né? Tá. O fundo sumir, não aparecer o chão. Para não refletir luz lá embaixo, Sim. deixar a luz só onde a gente Só onde quer, que é em cima do patamar. Né? quer desenhar aqui. Sim, para dar a ideia que isso aqui é um buraco. Uhum. Tá bem E a ideia é sempre distanciar essa nossa plataforma, que nós vamos ver as medidas exatas, distanciar do proscênio, Sim. para poder fazer uma luz mais interior. Mais interior, exatamente. Mais interior. Para não mostrar muito o fundo, né? Porque a gente quer mostrar que a gente está no alto, né? Uhum. E não mostrar muito o fundo lá, para não ser o que a gente quer mostrar, né? Sim. O Marco, e a gente vai... Tu vai conseguir fazer o recorte como tu tinha pensado, esse recorte Sim. só dentro da área de cena? Só dentro da área de cena. Tá. Sim. E como que tu vai daí? Tu vai recortar, tu vai ter uma luz de apoio aqui na frente e essa ideia que eu quero de que tudo esteja meio suspenso, meio aéreo. Que luz tu vai usar para dar essa ideia? Por isso que eu vou usar, no caso eu vou tentar usar, né, as laterais aqui, né, bem na altura, para elas cobrir aqui e não pegar no chão. Né? Ah, elas vão vir das laterais. Laterais, né? Que é muito luz de balé, né? Sim. É luz de balé, que daí parece Que que aí as bailarinas estão... Que aí ela vai ficar cortada na altura do patamar, né? Então, ou seja, Certo. não vai pegar nada no chão. Então o chão vai continuar num breu, Uhum. né, para dar aquela sensação de que eles estão alto mesmo. Perfeito, perfeito. De cima. Tá. E tem um desafio que é quando a gente revela as pernas do personagem, do Turque, que ele está aqui com a perna para baixo, então no início eu não quero mostrar,
Mas essas pernas, elas vão estar entrelaçadas, porque aqui também eu vou usar essa tela de camuflagem. E aí tu tem que pensar também como que naquele momento que nos interessa vai ter um banhozinho de luz. Porque eu posso usar um vetor de chão, né? Tá. Só de um lado ele lavando levemente para criar o volume das pernas e continuar esse volume que a gente vai ter no fundo, continuar aqui. Está certo. A gente revela essas pernas, mas não fica parecendo as pernas, no caso, né? Fica Sim. parecendo que ele está mexendo, Certo. né? Que fosse raiz, no caso. Né? Então, para não pegar a parte de baixo, eu vou usar as laterais cobrindo, recortando na altura do patamar aqui. Né? Aí eu vou ter um reforço aqui de frente, né? Para a gente não ficar tão sombreado, né? E um contra, que é para a gente ter o volume. Né? Certo. E aqui eu vou ter uns azuis aqui, que é para preenchimento aqui no fundo, na hora que o burke entra, no caso que ele circula na volta, então essa luz azul vai pegar aqui, né? Aí não vai aparecer o patamar, ele vai ficar bem no escuro, escondendo o turque, né? Aí Exato. quando ele subir aqui em cima para subir pro mirante, é que entra a luz aqui, que aí revela o turque, né? E aí começa a cena toda. Eu sei que não tem nada a ver com personagem. Absolutamente. Você não trouxe porque parece que tem uma lanterna aqui. Tu te acredita, né? Eu acredito que é fé cênica. Mas dá pra, mas daria pra transformar todinho. Um tecido, sabe? Um tecido grosso, assim, ó. Eu descobri por causa da Natália, da fotógrafa. Olha pra baixo do seu mesmo. Essa é uma coisa que tem embaixo na sua agenda pro dia a dia. Não estou dizendo que deve ser um... Deve ser. Mais essa história, cara. Não. Então você é o último vigia que não retornou. Sim, mas eu estou falando do anterior a mim. Se você não é o vigia, o que está fazendo aqui? Nada. E está aqui há quanto tempo? O suficiente. Está aqui há muito tempo. Ah, tá. E está aqui há muito tempo? O suficiente. Então, assim, gente, hoje a gente começa o trabalho prático com a Luísa Mantovani, por favor. A Luísa vai fazer um aquecimento lá no piano. Depois a gente vai fazer a leitura das primeiras cenas, dar uma batidinha pra gente se jogar ali na nossa plataforma. O Marcos já montou luz ontem pra gente testar. Ele está em processo de criação, né? Mas já pra gente ter uma ideia. E vamos a cada oportunidade de encontro é para começar a dar corpo e voz para esses personagens. Eu vou pedir 3 vezes para cada lado, muito lento. Devagar, sente o músculo, trabalhar bem. Tá? Vai lá, devagarinho, por um lado. Aberto. Bem aterradinho lá no chão. Pescoço solto. Ombro solto também, relaxado. Acabou, vai mais um. Eu vou subir para ver se encontro outro vigia. Ele não está lá. Fala do Mirante, tá? De tá comendo aí o texto, teu próprio texto. Eu vou subir até o mirante para ver se encontro outro vigia. É porque quando fala o Mirante, dá para quem está assistindo, Indica onde cria uma imagem, inclusive. Né? A gente visualiza um mirante na cabeça da gente. Tá certo. O autor sempre fica feliz quando a gente fala texto. Dizem que é assim, né, Cunha? É isso mesmo. Tá certo. Eu vou subir até o mirante para ver se encontro um outro vigia. Ele não está lá. Você disse que não tinha visto ele. Não. Ok, queridos? Vamos caminhar? Vamos caminhar por esse espaço, assim, Eu vou botar meu tênis para caminhar. Porque eu acabei de perceber que eu tô de meia branca. Ah, sim, vai. Deixa eu tirar o calçado, então. Olhar à frente, olhar forte e firme, olhar bonito. Já que é, Castão?
Já ligou? Já. Aumenta um pouquinho a velocidade. Se olhem. Nas curvas da cabeça, o olho também vai pum, pum, pum. Agora já pode até pensar um pouquinho no personagem, que daí o ritmo é diferente, do tempo que tudo que caminhava. Olhando de longe esta ilha, este lugar. Lá ao longe tem a água, tem o mar, tem a vila na linha do mar. E aí vocês vão subindo lentamente ao seu olhar, tem uma montanha. Subam bem devagar essa montanha no olhar. Imaginem como ela é, visualizem como é a parte mais baixa, conforme vai mudando essa montanha, a geografia dela vai mudando. E vocês vão descobrir lá no alto onde está o vulcão. E ele está com fumaça. Voltem lentamente o olhar para aquela cidadezinha. Dá para subir o filme nele? Imagina. Então, eu trabalhar nesse torno aqui, né? E olhar para elas, para o necessário. Sim. Manter aqui, eu estou falando, mas eu tenho olhos aqui, eu não preciso. E tem coisa que tu fala que é pra, tu tá falando com ele, mas fala para nós. Estou falando para a plateia. Fala para nós. Tá. Essa coisa da altura dá um contraste. Que daí quando tu olha, fica muito forte, sabe? Quando tu olha para ele, então vamos marcar O daí. momento que eu vou olhar é esse, só. Sim. Eu estou olhando para lá, eu estou falando. Já é lanche. Eu Já? Mas eu conheço, olha, ela tava com a cara assim, ó. Já? Já é lanche. Eu não ouvi o sinal tocar. Eu escutei. O Diogo tocou lá. 8h15. Vamos fazer. Então, pessoal, eu estava tendo ideias sobre a trilha enquanto eu assistia aqui os ensaios, já desde a primeira leitura que a gente fez. Começou a me vir algumas ideias e algumas referências, né? Que uma delas é o sonho daquele Kurosawa, aquela conversa que ele tem com o demônio de 2 chifres. Aquele cenário me lembra um pouco uma paisagem meio ao redor de vulcões, assim, de uma grande tragédia, que é justamente depois da bomba atômica, né? Daquela que tem um sonho anterior que o Fuji entra em erupção, né? E aí esse sonho com o demônio parece ser um pós disso, né? E eu tenho a impressão, na memória que eu tenho, que tem um som grave naquilo tudo, sempre uma coisa, um silêncio grave, né? Um silêncio nesse sentido de que é o som que vai permanecer do início ao fim da peça, né? Esse ruído grave. E uma outra referência que me veio em mente, também pensando nos sons e na forma que os personagens interagem, uma forma de gerar uma interação desse som, desse desenho de som da peça, de forma que seja mais crível, né? Nesse sentido. Eu penso no som meio como um som diegético mesmo, né? Nesse sentido de que os personagens, o som que a gente ouve na peça, o desenho de som, ele vai ser um som que os personagens estão ouvindo, né? E a Solange tinha falado no primeiro encontro dessa coisa dos animais, né? Dos pássaros, em algum momento, numa revoada de pássaros, como se os animais estivessem pressentindo aquilo, né? E eu estava pensando nesses sons, tanto nos sons de natureza como nos sons vulcânicos, uns sons mais fantásticos e indefinidos do que literalmente sons de árvores ou de animais, ou sons de vulcão mesmo. Inclusive para expandir um pouco essa relação imaginária do vulcão,
não só como um vulcão, um objeto vulcão, mas também relacionando com vários outros tipos de catástrofes naturais, inclusive catástrofes geradas por que a gente tem vivenciado ultimamente de eventos climáticos extremos, né? Para expandir, assim, tirar um pouco do lugar do vulcão como objeto e trazer e delinear um espectro maior assim, de possibilidades de catástrofe. Sim, sim. Eu acho que quando a gente fala esse vulcão, essa entidade, num contexto, esse vulcão é o planeta Terra. Exato. Que este planeta vai se acabar e nós estamos aqui assistindo e tentando lutar contra isso e nós só temos esse planeta, né? Sim. Que a gente ouve muito isso, as próprias crianças, não, nós só temos essa casa para viver, esse planeta, e a gente não está dando conta. Eu gosto muito, tá, das tuas percepções. Eu acho que não ser óbvio é muito legal. Não ser óbvio, né? Constrói uma outra poética do tema que a gente está abordando nessa montagem. E sim, eu acho que eu posso estar te falando esses insights que eu tenho, que é mais de imagem de cena, e aí tu, dentro da tua criação, sabe, tu achou interessante que eu falei a ideia de eles observarem uma revoada. Mas que revoada é essa? Que som é esse, né? Estou falando do vulcão. O que tem? Parece estar dando sinais de voltar ativa. Ah, sim, isso. Pois é, eu vi. Como assim viu? Aumentou muito o calor e a poeira no ar. Você não vai descer? Estou pensando. Se o que diz é mesmo verdade, então, se eu descer, também vou sumir até morrer. E as pessoas continuarão sem saber do perigo. É possível. Ou a montanha é tão perigosa na descida que nenhum vigia chega vivo. Ou o governo está escondendo informação. Antes de ir à imprensa, eu vou tirar a minha família e os meus amigos da cidade. Não posso correr o risco que fiquem presos em meio ao caos. Ninguém vai querer ser o último. Mantém olhando lá, não olha mais pra ele, fica só olhando lá. Tipo assim, Burby aprendendo o que ele acabou de fazer, entendeu? O bom vigia. E eu acho que fica, esse riso vai ficar de fundo, assim, sabe? E aí... Eu vou prolongar o riso. Essa é a Joana. A Joana já fez trabalhos com a gente e seria um luxo ter Joana full time com a gente em todos os projetos, né? Na medida do possível ela está conosco. E aí, nesse projeto específico, que é uma ação artística de criação, que não é para a plateia, a gente também, dentro do projeto, contemplaria essa área da acessibilidade, porque está na lei, né? Todos os projetos têm que contemplar a acessibilidade. E aí eu pensei que seria muito bacana termos a Joana, porque os encontros com ela são sempre rápidos, porque ela chega para fazer o trabalho dela de intérprete de Libras, e as poucas vezes que eu pude conversar um pouquinho mais, foi sempre muito bom, muito esclarecedor. Então eu pedi para a Joana preparar para a gente uma fala, né? É uma palestra, mas é nesse formato de bate-papo, porque é uma coisa interna do grupo,
para a gente entender um pouco melhor a questão da acessibilidade dentro dos projetos culturais, as informações que ela tem sobre isso, e vamos aproveitar esse momento, né? Porque aqui a gente está sempre fazendo projetos culturais e a gente também vai poder tirar dúvidas com a Joana dos nossos projetos. Tá certo? Então, um bom momento para todos nós. Obrigada, Solange. Obrigada, pessoal, pelo convite. Eu vou ficar sentada no palco para ser bem informal, para vocês me interromperem quando quiserem, tá? Qualquer dúvida, estou aqui para esclarecer. Eu vou me apresentar para quem não me conhece, ou os que conhecem desse que vai e vem. Eu sou Joana Brunatieco, eu sou formada pela UFSC no Letras Libras. A gente já entra um pouquinho nas questões de que sim, a gente tem formação para os tradutores e intérpretes, e como tradutora e intérprete eu costumo atuar. Hoje em dia eu estou trabalhando no Colégio de Aplicação da UFSC, no campo educacional, mas a gente atua no corporativo, com empresas, palestras. Aí quando chega na minha área de interesse, que meu coração ama, é a área artística, que a gente vem para o teatro, vai para a música, a cultura popular, audiovisual. E aí no audiovisual a gente entra já também nas traduções que vão para o museu, vão para a TV, vão para o cinema, e aí vai deslanchando as minhas áreas de atuação. Hoje eu preparei para vocês, parece muito 2 páginas, mas eu vou tentar ser bem leve, sucinta, só uns pontos principais para a gente conversar sobre como vocês podem acessibilizar os projetos dentro dos editais. Para isso até eu contatei a Fundação Catarinense de Cultura, que eu acabo interpretando para eles também as lives, e eu consegui algumas informações de como a gente é avaliado enquanto acessibilidade nesses projetos culturais. Eu vou conseguir passar para vocês um pouco mais detalhado o que é que eles exigem e como a gente se adapta a isso. Aqui no Teatro da Ubro, o seu lugar eu acho que é um dos ideais para poder ver o intérprete e a cena. Que vocês podem testar aqui, ou você olha uma coisa, você olha outra. E normalmente se reservam esses espaços aqui do canto em frente ao intérprete. Já reduz bastante. Já reduz bastante, né? Ainda mais que o intérprete vai chamar mais atenção nesse sentido de que vai olhar. Sim, exatamente. Mas o ideal para teatro é pedir 1 hora. Então, se vocês forem contratar fora, fala, uma das exigências é que vocês cheguem com 1 hora de antecedência. Pode colocar como exigência, porque eu acho que é o mínimo. Você vir, ajustar a luz. E aí, na questão da luz, eu particularmente, não é uma regra, mas é uma orientação que eu gosto de sempre usar ou uma luz amarela ou âmbar, que ela fica mais confortável do que a branca o tempo todo. E a branca, às vezes, tira um pouco do brilho do que está acontecendo aqui, porque é uma luz que fica ligada o tempo todo. Então, se a gente usa uma âmbar, ela fica um pouco mais atenuada, fica mais bonito também pra gente usar. E às vezes no registro, o pessoal tá filmando, quando a luz é branca, a gente parece um fantasma, assim, que fica aquela coisa corrida da mão, não dá pra identificar. E no amarelo não acontece tanto, da filmagem ficar esse fantasma passando, você consegue ver os dedos, exatamente. A gente fez um circuito por Santa Catarina e teve algumas cidades que a gente teve até um pouco de dificuldade de contratar, porque a gente percebeu que não havia experiência no teatro. Eles, né, os intérpretes eram mais para palestras. Mas não é possível levar ou é obrigatório usar da cidade? Não, é possível levar. Só que daí no nosso projeto não estava previsto mais essa pessoa para hospedagem, transporte, é que tem essa questão. Então, às vezes, economicamente... Mas é possível. Por exemplo, colocar um projeto Sim. Que nem sempre o preto é o ideal para o teatro. Porque se a gente for fazer para criança, que é a sua ideia, fica uma coisa meio sóbria demais. Talvez a gente usar um azul, até dependendo se o figurino tiver um vermelho, a única exigência normalmente é que seja liso, nessa parte. Porque aqui, isso, para não confundir os sinais. Mas a gente pode usar, por exemplo, essa roupa que eu tô agora, eu poderia muito bem interpretar com verde, um preto, uma coisa mais despojada, mas que ao mesmo tempo eu não estou tirando o foco da cena ou chamando a atenção demais. E aí, dependendo se for um intérprete que esteja com a companhia sempre, fazer um figurino que combine com a cena. Imagina do A Mulher de General e a Outra, se tivesse com uma roupa só com a saia, estilo que vocês usam, ia ficar super legal, só a saia combinando e a parte de cima um preto liso. Dá pra pensar nessas estratégias, porque aí não fica uma coisa meio... né? Se não fica coisa da parte. Fica fazendo parte da cena. Isso. O trabalho de preparação vocal
vocal nesse projeto do Vigia tem sido muito especial, porque esses dois personagens, o Turk e o Burk, eles precisam de cores e de artifícios vocais muito distintos, né? E quando a gente trabalha numa montagem de um espetáculo, a gente sempre busca trabalhar de forma mais específica com cada atriz e cada ator, a depender das demandas de cada personagem, das características vocais de cada pessoa, né? E nesse caso do Vigia, por exemplo, o Turk, ele tem uma voz, ele precisa de uma voz mais escura, mais profunda, mais cavernosa, e inclusive ele traz alguns elementos vocais mais complexos, né? E ao mesmo tempo a gente precisa fazer com que essa voz projete, essa voz chegue bem até o público. Já o Burbi tem outras questões, tem características de uma voz mais firme, mais direta, então a gente buscou trabalhar bastante a questão de tônus muscular, de tônus vocal, de articulação, enfim, são vários elementos que envolvem o trabalho da preparação vocal. E foi muito bacana poder trabalhar com o Cunha e com a Diana numa proposta assim, porque a partir dos exercícios a gente conseguiu pesquisar e explorar juntos todas essas possibilidades e chegar num resultado de uma qualidade sonora, uma qualidade vocal que a gente buscava e que cada personagem pede. Quando a gente tem, né, um incentivo para isso, claro que esse trabalho fica mais interessante, a gente tem mais elementos e mais tempo para poder trabalhar tudo isso. Então tem sido um processo de muito aprendizado, um processo muito feliz de construção conjunta. Bom, está sendo uma experiência incrível montar o Vigia. Primeiro porque é uma dramaturgia minha e eu estava muito ansiosa para conseguir montar e realizar. Ainda bem que a gente conseguiu esse prêmio para montar o espetáculo. E poder dividir a cena com uma pessoa que eu admiro desde novinha, que eu acompanho o trabalho, que eu sou super fã. Para mim é uma honra mesmo, é um aprendizado enorme. Me sinto de novo assim, é sempre um desafio, qualquer personagem, principalmente comédia, que eu considero um desafio para mim. Eu fiz poucas comédias na minha vida, então está sendo um grande desafio. E é isso, assim, explorando uma nova linguagem, um novo corpo, uma nova voz, é sempre um desafio, é sempre um abismo, é sempre um frio na barriga, mas é todas essas sensações que fazem a gente continuar fazendo teatro, com um brilho no olho, com vontade de realizar. Eu tenho a agradecer a tudo que a vida me proporciona estando nesse grupo maravilhoso que é o Dromedário. Primeiro é uma satisfação imensa eu poder retornar ao grupo Dromedário Loquaz, depois de ter passado há muitos anos por ele como autor e como ator, ter sido lembrado, chamado para fazer esse trabalho é uma alegria muito grande, né? E principalmente poder fazer esse trabalho patrocinado por um edital. É um trabalho que está sendo feito com esmero, pesquisa, né, com pesquisa em vários âmbitos, em todos os departamentos que o espetáculo transita. E então é uma alegria muito grande. E participar também de uma dramaturgia inédita, né, de uma dramaturgia de uma autora jovem, atriz, né, a Diana Padilha, que fez um trabalho impressionante de dramaturgia, né? Ela coloca a sua experiência como atriz, claro, eu como autor e ator também tenho essa verve de poder aproveitar a vivência do ator na dramaturgia e colocar na palavra já toda aquele sentimento, aquela intenção, imaginando
o trabalho do ator, né? Eu sempre digo que o autor é um ator porque ele vivencia em primeira mão cada personagem, né? Cada situação. E depois os atores tomam isso para si, mas o autor passa por essa fase primeiro, né? Então é uma satisfação muito grande estar trabalhando com essa equipe, com a minha colega Solange, voltando a ser dirigido por ela, né? E poder vivenciar, né? Essa vivência desse período de pesquisa, de estudo, de trabalho, é realmente onde o teatro acontece. O teatro acontece aí, né? E ele se consuma, ele se conclui no palco com a plateia, mas todo esse processo é o teatro, né? E isso é fundamental. E sem esse suporte, sem essa, é muito difícil a gente conseguir. Por isso que a gente louva qualquer edital que fomente, que proporcione aos grupos locais, aos atores, poderem desenvolver a sua arte e entregá-la ao público, porque é a nossa razão final, é entregar um trabalho ao público. Para o grupo de teatro Dromedário Loquaz, foi muito importante ser selecionado no edital PNAB SC24. Nós fomos selecionados com a proposta cultural O Vigia, na modalidade Ações Artísticas e Culturais. Isso nos permitiu realizar o mergulho de criação de um novo espetáculo para a Companhia Dromedário Loquaz. A nossa proposta cultural chama-se O Vigia e durante os encontros nós tivemos a oportunidade de mergulhar em várias etapas de criação. Nós conseguimos trabalhar o estudo do texto, inclusive com a participação da dramaturga, nós conseguimos elaborar cenas, nós conseguimos desenvolver os personagens, conseguimos fazer toda uma experimentação de criação de iluminação, de figurinos e de uma forma muito especial, o recurso material do PNAB nos permitiu a contratação de artistas que nós gostaríamos muito de trazer para fazer uma troca com o Dromedário Loquaz. Então nós conseguimos convidar o ator Antônio Cunha para fazer parte do elenco e também trouxemos o musicista Diogo Diaro para fazer a criação de uma trilha sonora original para esse espetáculo. Então foram dias muito produtivos, nós realizamos os encontros no Teatro da Ubro, no centro de Florianópolis, e isso nos permitiu realmente testar inúmeras possibilidades de iluminação, de cena, e até avançamos na questão cenográfica, que não estava num primeiro momento prevista no projeto, mas que a oportunidade de estar aqui também nos permitiu avançar na etapa de criação cenográfica. Então estamos muito satisfeitos, é muito especial que Santa Catarina tenha um edital que contemple essa categoria, essa modalidade de criação, porque com certeza o PNAB não acaba aqui para nós. Esse foi um start, foi um espetáculo para o Dromedário Loquaz. A partir dessa experiência, nós vamos seguir com os ensaios, vamos aprimorar todas essas etapas e com certeza em breve estaremos estreando o espetáculo O Vigia, que nasce do edital PNAB SC24. Então nós só temos agradecimentos à Fundação Catarinense de Cultura, Governo do Estado de Santa Catarina e o Governo Federal, né, da onde advêm os recursos para a gente poder estar realizando novos projetos artísticos. Muito obrigada.